Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde nós tiramos esse tempo para meditar na palavra de Deus aqui juntos, né? E hoje nós vamos falar a respeito de Maria, mãe de Jesus. Estamos aí nos estudos sobre mulheres da Bíblia e hoje nós vamos falar da mulher que foi escolhida por Deus para gerar o nosso Salvador. Olha que privilégio maravilhoso que essa mulher teve, essa mulher escolhida, essa mulher simples ali de Nazaré, mas o nosso Deus sendo grande, maravilhoso, ele escolhe as coisas simples dessa vida, desse mundo, para manifestar a sua glória. Tanto é que ele morreu por nós, para que nós tivéssemos vida, nós que não somos nada, nós que somos insignificantes, o nosso Deus Todo-Poderoso morreu por nós e escolheu Maria, essa mulher que nos deixou um ensino, nos deixou um exemplo maravilhoso na Bíblia. Vamos estudar hoje sobre Maria, mãe de Jesus? Então pega a sua Bíblia comigo, que o texto está lá em Lucas, no capítulo 1, aqui no versículo 28. Vamos começar falando quando o anjo visitou Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e quem chamarás pelo nome de Jesus. Uma jovem, por volta ali dos seus 14, 15 anos, que naquele tempo as jovens se casavam muito nova, né? E ela era noiva de José. E era uma serva de Deus. E Maria, de pronto, quando o anjo a visitou e deixou ela incumbida de ser a mãe de Jesus, então a gente pode ver que era uma mulher de fé, uma menina de fé, uma mulher, uma serva verdadeira de Deus, que não questionou. Ela somente perguntou: mas como será isso? Se eu não sou casada ainda, não tenho relação com homem algum, como é que eu vou conceber? Como é que eu vou ficar grávida? E José, o meu noivo, o que pensará de mim? José poderá me largar, José poderá me denunciar e eu ser apedrejada. Porque naquela época, as mulheres que eram pegas em adultério, elas eram apedrejadas até a morte. E Maria, ela só questionou ali neste momento, preocupada com como seria. Não que ela não atendesse ao pedido de Deus, ao pedido do anjo. E aqui mais à frente, a Maria diz assim, ó: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o anjo ali já deu uma coordenada para que Maria entendesse esse propósito. E Maria, naquele momento, ela se colocou à disposição de Deus, correndo perigo de morte, né? Correndo o risco de perder o seu noivo, José, correndo o risco de ficar difamada numa comunidade que tinha tão poucas pessoas, que era Nazaré, ser mal falada naquela época, né? E Maria, ela apenas obedeceu. Então, Deus nos ensina aqui que aquilo que Deus manda para nós fazermos, nós temos que confiar. Nós temos que confiar, ainda que a gente ache que vai dar errado algo, nós temos que confiar na palavra de Deus. Maria, ela confiou naquela palavra que o anjo trouxe para ela. Ela não mostrou dúvida. E quantas vezes Deus nos fala algo na sua palavra, ou usa alguém para falar conosco e nós duvidamos, né? E nós achamos que aquele propósito que Deus tem para nós, que aquilo que está para acontecer na nossa vida, não vem de Deus.
Por isso temos que ter o discernimento de espírito. Certamente Maria teve o discernimento de espírito para entender que aquele era um anjo do Senhor que apareceu para falar com ela. E ela cumpriu o chamado dela com maestria. Imagina Maria, prestes a casar, arrumando o casamento, ajeitando todas as coisas, né? E o noivado naquela época já era como se fosse um casamento, já estava compromissada com José. Então já estava ali preparando as coisas para o casamento, a cidadezinha pequena de Nazaré, todo mundo com certeza já sabia que ela iria se casar. Imagine Maria aparecendo com uma barriga, né? Então Maria, ela foi um exemplo maravilhoso para nós, porque Maria, ela aceitou o propósito de Deus na sua vida, ela creu que ela geraria sim o Filho de Deus dentro do ventre dela, né? E algo inédito, porque nunca se houve uma ação como essa, que nunca houve naquela época, nos nossos tempos, algo parecido, de um ente santo nascer de um ser humano. Então Maria foi a primeira a provar essa novidade, foi a primeira e a única. Então Maria, ela creu de todo o seu coração numa coisa que é sobrenatural. Olha a fé tremenda que essa mulher teve. E Maria gerou o Filho de Deus. Ali, ela teve o contato ali com aquela criança, criou Jesus de pequenininho, já sabendo que no futuro, aquela criança, aquele homem iria crescer, iria ser dado por nós, como redenção, inclusive dela mesma. Porque Maria, ela sendo a mãe de Jesus, ela não é para nós como algo que nós temos que pedir a ela, orar para ela não pode fazer nada, porque até mesmo na Bíblia mostra que Maria também precisou da redenção de Jesus, do seu próprio filho, né? Maria, quando ela estava no casamento e Jesus estava ali, foi realizar o primeiro milagre, que é transformar a água em vinho, Maria foi até Jesus falar que acabou o vinho, e Jesus disse a ela: o que eu tenho contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Então ali Jesus estava mostrando que ele era Deus, era filho, mas ele era Deus. Ele também era o redentor de Maria ali naquele momento. Então Maria, ela criando aquele menino, ela já sabendo que no futuro, né, ela iria passar por dores, por privações juntamente com o Senhor Jesus. E olha só que mulher tremenda, que mulher maravilhosa, que mulher cheia do Espírito Santo. Né? Gerou Jesus, né? Jesus nasceu, ela criou aquele menino, ela deu educação àquele menino, ela educou o próprio Filho de Deus, e depois ela acompanhou, né, o ministério do Senhor Jesus dos 30 a 33 anos, ela acompanhou os milagres que Jesus fez, e ela acompanhou a crucificação do Senhor Jesus. Ela viu o seu filho sendo entregue na cruz por cada um de nós. Ela viu o seu filho sendo repartido, sendo cuspido no rosto, sendo humilhado. Viu Jesus sendo transfigurado naquela cruz. Tamanho sofrimento. Olha o que essa mulher passou. Você consegue imaginar comigo, né, uma mulher que não fosse de Deus passando por isso? Ela ia duvidar do Senhor Deus, ela ia duvidar das promessas de Deus, ela ia duvidar de tudo aquilo que estava acontecendo. A fé de Maria é muito tremenda, é muito grande, porque em nenhum momento ela duvidou de Deus. Ela duvidou que Deus a usasse para gerar o filho dela, e também que Deus deixasse o seu filho unigênito morrer por nós na cruz, com um sofrimento tamanho, um sofrimento horrendo do que Jesus passou. E Maria esteve com Jesus até o fim, né? Na crucificação a gente pode ver na Bíblia que Maria estava aos pés da cruz, e Maria viu tudo aquilo. E Maria, ela só colocou a fé dela em Deus, deixou Deus fazer o plano dele, que era entregar Jesus por nós. Então, o que nós aprendemos com essa mulher tão grandiosa que a Bíblia fala? A mulher que eu acho a maior da Bíblia é Maria, porque para ter uma fé
uma confiança, uma entrega a Deus desse jeito, somente sendo uma mulher muito de Deus. E que ensinamento essa mulher traz para nós? Às vezes que Deus nos manda fazer algo, às vezes que Deus coloca algo para nós realizarmos e nós duvidamos, e nós não cremos, não entregamos na mão dele, não deixamos ele agir. Com a nossa ansiedade, as nossas preocupações, o nosso medo, né, as nossas fragilidades humanas, tudo que está acontecendo à nossa volta, nós às vezes nos sucumbimos na fé, deixamos a fé. Quantas e quantas pessoas que estão com Jesus na igreja, estão aprendendo a palavra de Deus ali na igreja e de repente acontece algo, algum escândalo na igreja, algo que estão falando sobre o pastor, sobre o bispo, e este homem se desvia da presença de Deus. Então, a lição de Maria é para que nós venhamos olhar unicamente para o Senhor Jesus, para o propósito de Deus, para aquilo que Deus tem para nós, para a salvação eterna, para a redenção que Ele preparou para nós. Não devemos olhar para as circunstâncias, porque Maria, ela teve muita coisa para olhar. Ela teve as pessoas que desprezaram Jesus quando Ele foi pego no Getsêmani para ser crucificado. Ela viu o Senhor Jesus sendo traído por Judas, que comia à mesa ali com ele. Ela viu seu filho sendo entregue, né? Ela viu seu filho sendo entregue para ser crucificado e um ladrão ser solto. Então, olha as circunstâncias que Maria passou. E ela não deixou a fé. Ela não deixou a caminhada na fé. Ela não deixou de crer no Deus de Israel, no Deus que ela ouviu falar que foi um Deus que tirou eles da terra do Egito, um Deus que abriu o Mar Vermelho, um Deus que fez tantas maravilhas lá no Velho Testamento. Ela não deixou de crer nesse Deus. Então, a lição é para que nós não venhamos nos contaminar com as circunstâncias e deixar a nossa fé. Essa mulher deixou um legado muito importante para nós. Ela foi com Jesus até o fim. E nós iremos com Jesus até o fim. Nós iremos até a nossa morte ou até quando Jesus voltar. Porque nós não vamos abrir mão da nossa salvação eterna. Essa foi uma lição que a Bíblia deixou para que nós venhamos colocar a nossa fé em Deus, não olhar para as circunstâncias e cumprir o seu chamado. Cumpra o chamado que Deus tem para você. Mulher, Deus tem um chamado muito grande para você. Deus tem um chamado para que você ganhe a sua família, para que você cuide da sua família. Deus tem um chamado para você, homem, que ouve também esta pregação, para que você cuide da sua família, para que você seja um exemplo, para que as pessoas vejam Jesus em você. Né? Nós pregamos a palavra de Deus através da nossa vida, não é só o pastor, um bispo, um pregador que prega a palavra. Nós pregamos a palavra de Deus através do nosso testemunho, através das nossas vidas, como nós somos em casa, como nós somos no trabalho, como nós nos comportamos diante das pessoas incrédulas, como nós nos comportamos diante das adversidades da vida, como nós nos comportamos diante de algo que nos aconteça, uma difamação, um amigo que nos traiu, de alguém que nos faz mal. Isso é o nosso testemunho e isso nós pregamos o Senhor Jesus. Então vamos cumprir o nosso chamado de levar a palavra de Deus em diante? Vamos cumprir o chamado que Deus tem para cada um de nós, porque Deus nos escolheu para cumprir propósitos. Deus nos escolheu para que através de nós muitas almas sejam ganhas. Você está compreendendo esta palavra? Está falando ao seu coração? Se você ficou até aqui, eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe, que você curte, comente sobre esta pregação e me diz aí que mulher que você quer que eu fale na próxima pregação. Que mulher que você desejaria ouvir aqui sobre Ana, sobre Eva, sobre as mulheres ali que ajudaram Jesus no Novo Testamento, Maria Madalena, Docas, Priscila. Quais são as mulheres que você desejaria ouvir aqui a pregação?
Então, vamos orar neste momento para que o Senhor venha cumprir o seu propósito em nós, assim como Ele fez com Maria, e que nós venhamos ficar firmes como Maria ficou? Então, vamos orar? Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a cada uma das pessoas que ouve esta pregação. Meu Deus, toca no coração de cada uma delas. Meu Deus, venha dar forças para essa mulher cumprir o chamado dela. Tudo que ela está fazendo neste momento, Pai. Meu Deus, que o Senhor colocou nas mãos, que seja feito, meu Deus, da melhor forma. Que o Senhor dê força, sabedoria, discernimento para que ela seja usada por Ti. Em o nome de Jesus, meu Pai. Abençoa todas as famílias e todos os inscritos neste canal e todos que ainda vão se inscrever no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, até o nosso próximo encontro, que estaremos aqui falando de mulheres da Bíblia. Fique com Deus, Deus abençoe e tchau!